Começando um novo episódio do nosso podcast Conexão Abracinov. Eu sou Vanessa Trevisan, diretora da Abracinov. Estou aqui com Terezinha Carvalho, presidente. Quem que a gente vai receber hoje, Terezinha? Hoje eu estou muito feliz, é uma grande oportunidade para nós escutarmos uma mulher com uma vasta experiência. Nós estamos aqui com a nossa querida Juliana Cabral, da Cabral Associados, que esse ano a Cabral Associados completa 30 anos, né, com o seu gestor, Eduardo Cabral. Então, Juliana, muito obrigada por ter aceito o convite e fica à vontade para falar um pouquinho da sua história. Eu agradeço muito o convite de vocês duas. É sempre uma honra estar aqui fazendo um podcast para a Abracinov e contando um pouco da nossa história, né? Eu faço parte também um pouco, né, Terezinha e Vanessa, Isso. Da Abracinov. Estou como conselheira fiscal e para mim é uma honra, Terezinha, ter aceitado o convite e permanecer na sua equipe. E falando de mim, né, da Cabral Associados. Eu faço parte dessa empresa maravilhosa que sou muito suspeita para falar, porque é uma empresa familiar de advocacia, fundada pela minha mãe em 1996. E agora, dia 26 de abril, nós fizemos 30 anos e vamos ainda comemorar essa data bem especial. E Eduardo seguiu, né, os passos dela, e eu segui os passos dele, e Gustavo seguiu meus passos, de forma que a gente, de uma forma bem familiar, agradável e leve, acima de tudo, a gente vem com essa empresa aí, oferecendo serviços advocatícios e consultorias para todos os empresários paraibanos. Um mundo em tantas transformações, né? Se a gente pensa, são 3 décadas de história. 3 décadas. E aí uma frase que ela traz agora é de forma leve. Isso é muito difícil, né, Terezinha, quando a gente fala em realidade de empresas familiares. Porque na maioria dos casos a gente não tem cargos definidos, a gente não tem atribuições definidas. Juliana, como é que vocês fazem para que essa rotina se torne leve, como você falou? É assim, a gente vai muito do planejamento. Existe um planejamento interno, que é justamente a decisão de carreiras internas. Por exemplo, na condição de família, a gente conversa muito, estuda muito como é que vai ser o futuro de cada um. E assim, de manhã para com Eduardo, e de Eduardo para mim, e de mim para Gustavo. Só que aí a gente vai só somando, cada um com a sua expertise e buscando o melhor para com o outro. E assim, a gente faz um planejamento lá atrás, na minha carreira, antes da minha carreira, na minha graduação, a gente já conversava como é que seria a minha entrada na Cabral Associados. Como seria, em que tempo seria, se seria após a conclusão do curso ou não. E no meu caso específico, eu optei por entrar na Cabral Associados após a conclusão da graduação, que eu poderia ter entrado antes como estagiária. Isso. Mas não fiz. Eu preferi estagiar no outro lado do balcão, como diz a história. Estagiei em juizados, em varas cíveis. Passei 2 anos e meio com o doutor Miguel na 3ª vara cível. De forma que eu fui crescendo, adquirindo conhecimento da parte do mundo de trás do balcão. E não como advogada, né? Que eu poderia ter ficado como advogada desde da minha graduação. E assim a gente fez esse planejamento. Quando eu me formei, graças a Deus consegui passar na prova da OAB, e com 22 anos, em 2006, eu entrei no escritório como advogada. E estou até hoje muito satisfeita e feliz com o crescimento que a gente trouxe para Cabral, para a equipe. Terezinha, você sabe que a nossa equipe ela é pequena. Nós chamamos, Vanessa, você sabe muito bem disso, que é um escritório boutique, que a gente decidiu não crescer em quantidade, mas em qualidade de atendimento personalizado ao cliente. Então, isso é que traz a virada de chave da leveza. Por que isso? Porque o ambiente é familiar, não existe tanta cobrança, tanta meta a ser cumprida, porque a gente conhece um ao outro, as nossas skills a gente nos conhece, e a gente tem um planejamento. Cada um tem a sua decisão de ser quem é, ficou muito à vontade isso, e de forma que a gente se cobra o natural, de forma natural. Na sua fala aí, você fala
por 2 vezes de planejamento, né? Eu queria trazer um pouco a Abracinov para Cabral, né? Vocês são associados da Abracinov, inclusive que estão concorrendo ao prêmio, né? Estamos concorrendo ao muito prêmio. Feliz, estamos nos preparando, né, para isso. Então, o que você entende que a Abracinov contribui para a sua empresa, principalmente nessa área de planejamento, que é uma área que vocês são muito cuidadosos, né? Isso. Eu vou resumir numa palavra só: gestão. Legal. A Abracinov trouxe gestão. Tá vendo? Gestão que inova. É o nosso bem. slogan, né? É o slogan do não é porque podcast. É o slogan, mas na verdade trouxe essa rotina de gestão. De entender exatamente o que é gerir, por que gerir, quais são as consequências de gerir de uma forma positiva, que traga um crescimento real, fidedigno com a realidade da empresa. Então, a Abracinov, ela trouxe esse que a mais de gestão para a empresa, né? Para Cabral Associados. Que bom. E concorrendo ao prêmio. E concorrendo ao prêmio sem pressão, né? Mas eu acho legal, Terezinha, a gente falar para quem está nos escutando que ela fala de toda essa definição de cargos, de funções, de obrigações, mas eles fazem isso, tá, gente? Com uma área externa bem agradável, com jantar, com almoço. E acho que vocês trazem um novo modelo de funcionamento para escritórios de advocacia, que é muito interessante, porque a gente tem uma definição clara do que a sua família tem como objetivo, do que ela quer como carreira, para colocar isso no dia a dia de uma forma mais agradável, né? De uma forma mais leve. Mas ela não para aí não, né, Terezinha? Ela é especialista em lei geral de proteção de dados, né? E aí, muito importante hoje, né? É essencial, né, Terezinha? Assim como a contratação, ela é essencial, o planejamento estratégico, a lei geral, ela entra nisso, né, Juliana? E a gente tem hoje um acesso a informações livres na internet. E qual o risco que você pode trazer como principal alerta para as empresas sobre a inteligência artificial, sobre os dados circulando livremente e a empresa como organização responsável por proteger aqueles dados ali? Exatamente. Existe essa preocupação, esse alerta surgiu ainda mais forte com a chegada da IA, né? Que a gente sabe que todo tipo de aplicativo, de software, tem essa questão de tratar dados pessoais comuns. Só do ponto de vista de cumprimento da legislação, que ela é de 2018, a 13.709/2018, está em vigor desde esse ano, só que a fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados começou só em 2021. Mas a gente não vê, Vanessa, sinceramente falando, a atuação da ANPD como deveria ser. Mas ficou para a empresa a lição de que, em se tratando de concorrência, ela precisa se adequar. E qual é o recado que a gente dá enquanto consultor em proteção de dados? Faça o seu planejamento de adequação à legislação. Faça o seu projeto. Indique quem é o DPO da sua empresa para responder os dados pessoais perante o cidadão, perante o cliente, perante o consumidor. Então, é importante que a empresa ela saiba que ela não pode, de forma alguma, facultar, não cumprir. Eu vou deixar para depois. Eu já escutei empresário falando sobre isso, sob o ponto de vista de não querer investir. Mas é uma questão de você sair à frente. Veja, quando você parte do compromisso de ser um investimento na sua empresa, você sai à frente em relação à concorrência. Então, você, além de cumprir a legislação, você está ok perante a sociedade. E perante os clientes que você quer ter dentro da sua empresa. Então, primeiro passo, fazer um projeto de adequação à LGPD de forma real e efetiva. Vai dar efetividade com a contratação de um DPO, também chamado de encarregado de dados, que é aquela pessoa responsável pela tratativa dos dados pessoais perante o cliente e perante a ANPD. Você tem que fazer isso. Juliana, quando a Lei Geral de Proteção de Dados foi lançada, eu, como proprietária de uma empresa de contabilidade, eu me preocupei muito pela importância que a gente tem, uma vez que a gente pega muito dado de funcionário para registrar carteira e tudo mais. E aí, naquele momento, era muito caro, né? Era algo que tinha poucos especialistas, né? E que eu
adiei por um ano, porque era muito absurdo o valor, e depois eu me filiei lá ao Sebrae e fiz o primeiro momento, né? A gente, depois disso, a gente faz a cada ano um acompanhamento. Esse ano vamos fazer com você, né? Estamos muito felizes. Mas eu queria falar sobre isso, né? Não é só você fazer. E a outra, precisa também fazer esses acompanhamentos. E a outra coisa, ainda está muito caro hoje? Não. Ou já é um preço acessível? Na verdade, Terezinha, o mercado existe para todo tipo de preço e de gente para oferecer o serviço. Eu entendo que esse projeto, ele não deve ser muito rebuscado, ele tem que ser prático, ele tem que ser objetivo. Por isso ele não pode ser caro. Porque a gente tem que viver de acordo com a realidade de João Pessoa. A gente não pode praticar um preço de um projeto que está em Recife, que está em São Paulo, que está em Fortaleza. Sim. A gente tem que ser realista para a economia da nossa cidade. Então, para poder você fazer a venda e conseguir realmente uma consultoria, você tem que ser realista para entender qual é a empresa que você vai oferecer o serviço, em que pé ela está financeira, para poder você oferecer um valor de acordo com as possibilidades do cliente. Senão você fica sem conseguir fechar o negócio, não é isso? Mas é importante você levantar essa questão, porque precisa-se da atualização. Você tem um projeto de adequação, foi feito por uma consultora, mas todo ano ele tem que ser revisto, porque existem novidades. Existe a IA com tudo, então ele precisa ser revisto. E mudança de equipe também, né? A mudança de equipe faz com que a pessoa que vai entrar na equipe, ela tenha conhecimento do código de conduta voltados para a proteção de dados. Quando você fala que você, enquanto contabilista, dona de escritório de contabilidade, você precisa ter a consciência, que eu acho que você tem, a gente já falou com você sobre isso, que você foi duplamente afetada em relação ao cumprimento da LGPD. Aí eu digo por quê, Vanessa? Porque todos os escritórios de contabilidade foram afetados duplamente. Por quê? Eles não trabalham com dados de clientes. Sim. Então, eles trabalham com os dados dos clientes dele. Então, seria uma possibilidade. E a outra são os dados dos colaboradores. Dos clientes. Dos seus clientes. Sim. E os seus, duplamente afetados. Então, eu recebo, pela minha função de contadora, vários dados pessoais dos meus clientes. Então, como é que eu vou dirimir e delimitar a responsabilidade? Através de um contrato. Se você tem um projeto de adequação LGPD, se você tem aquela função delimitada e contratou aquela pessoa que vai trabalhar responsável sobre esse projeto, você vai ter todo o know-how para cobrar dele. Aí a questão, Vanessa, que eu tenho muito a dizer, sob o ponto de vista, o viés trabalhista. Muitas empresas dizem assim, não vou contratar uma pessoa, você fez o projeto, doutora, mas aí eu vou colocar uma pessoa da minha equipe, do RH, para ficar responsável pela manutenção e cumprimento desse projeto. Aí ela vai acumular função. E aí a gente tem uma pegadinha, né? Porque entra muito um tema sensível hoje, acho que a gente pode até já abordar sobre isso, é o descritivo de cargo, é o limite de até onde um colaborador pode ir atuando dentro daquela empresa, né? E aí, Juliana, ela também tem essa expertise, né, Juliana, de falar sobre essas contratações, essas regras claras dentro de uma jornada, né, de trabalho do colaborador. Isso. E aí, pensando nisso, a gente tem um alerta para quem é empresário, que tem realmente hoje, eu recebo dado não só do cliente, mas também do meu colaborador, e eu tenho talvez um acúmulo de função quando isso não é feito. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, né, Juliana, qual o erro mais comum que a empresa realiza ao negligenciar essa Lei Geral de Proteção de Dados? Eu acho, nesse caso específico desse exemplo, é o acúmulo de função. Porque você já vai estar trazendo para si um passivo trabalhista que você implica numa rescisão indireta de contrato de trabalho, porque essa pessoa pode entrar com ação de rescisão, mesmo trabalhando, e pedir todas as verbas, inclusive o acúmulo de dano moral, pela questão de estar acumulando duas funções que não são compatíveis. Veja, de acordo com a CCT de cada categoria, não existe previsão de acúmulo de função
são nuances diferentes, são atividades diferentes, são responsabilidades diferentes. Então, já de cara, ela já poderia entrar com ação de rescisão indireta de contrato de trabalho e conseguir, assim, tendo esse êxito na Justiça do Trabalho. Então, primeiro você se especializou na área trabalhista e depois você enveredou também como complemento para a Lei Geral do Proteção de Dados. Isso, Terezinha, porque eu acredito que nesse viés existe uma conexão de temas. Porque tudo isso faz parte da prevenção trabalhista da empresa. Né? Como eu trabalho na área de prevenção trabalhista, de conformidade trabalhista, a gente identifica que um contrato bem feito, sob o ponto de vista de privacidade, tratamento de dados pessoais, comuns, sensíveis, tem tudo a ver com a questão de você se antever ao problema e evitar o prejuízo. É aquele ditado, né? Prevenir é o melhor remédio. Exatamente. É verdade, isso é antigo, prevenir, viu? É melhor do que remediar. Quando você fala em conformidade, eu queria lhe pedir se você pode dar um conselho para os empresários que estão nos assistindo, né? O que é que você poderia aconselhar nessa parte, né, de você ter conformidade trabalhista? O que é que você poderia orientar o cliente? Sob o ponto de vista da proteção de dados, é importante que o empresário se preocupe desde o recrutamento da possível candidata ao cargo que você tenha, por exemplo, na sua empresa. Você precisa se preocupar com o recrutamento bem adequado ao LGPD, do ponto de vista da captação, da coleta desses dados pessoais, que são vários no currículo. Veja a quantidade de dados pessoais comuns que existem no currículo e que muitas empresas elas não fazem questão de dizer para o candidato que é dono daquele dado pessoal comum, o que é que vai fazer com esses dados coletados no currículo. A partir desse pressuposto, é importante que desde o nascimento da pré-contratação o empresário se preocupe com esse viés. E o contrato, para coroar, é importante que tenha estabelecido as regras do jogo, né? Como diz. Perfeito. Toda empresa são muitos alertas, né? A gente sai aqui do podcast, claro que com a sensação de gratidão por ter alguém, né, que é capaz de trazer isso para a gente de forma tão simples, de forma tão objetiva, né? A gente vai chegando ao fim, Terezinha. Nossa, já passou. Tá vendo aí? Mas antes de chegar ao final, deixa eu só abrir um parênteses aí. Queria passar para você fazer o seu encerramento, mas eu queria lhe fazer uma última pergunta e aí você faz o encerramento. Sim. A gente vai lançar esse podcast agora em maio, num mês muito importante, né, para nós mulheres, o mês das mães, né? Eu sei que você hoje tem, além de ser uma grande mãe, é uma grande filha, um exemplo para todos nós, né? A dedicação, a sua entrega à sua mãe, né? Então, eu sei que isso é muito importante e sei que isso não é fácil também, né? Mas se você pudesse dar um conselho a esses filhos que em um determinado momento passam a ser mãe da própria mãe da gente, né? Exatamente. O que é que você poderia dizer e como você concilia isso hoje, Juliana? Eu acho que é uma troca de amor de uma vida inteira que você recebeu como bom filho, para no final da etapa da vida que você tem com sua mãe, você fazer essa troca de você pertencia a essa mãe, agora ela que vem lhe pertencer, então você precisa dar o acolhimento como mãe e como filha, né? Hoje a gente tem feito um pouco essa transição, eu e a minha mãe. Veja que ela liga para mim e pergunta se pode gastar tanto. Que legal. Aí eu acho tão engraçado que ela faz, Deus. minha filha, veja bem, a frase dela é, veja bem, veja se eu posso gastar essa quantia, porque eu estou querendo ir lá na rua, aí eu já fico, mãe, vamos ver, aí eu fico, enfim, é uma questão agora de inversão de papéis, não de valores, porque o filha vai ficar para sempre, senhora, acima de qualquer coisa eu peço conselho a ela ainda consegue me ajudar, mas de tanto essa inversão de valores, de papéis chegar, eu estou vendo que eu estou dando mais conselho a ela do que eu estou recebendo, né? Sim. Mas é isso, assim, como mãe, nesse mês de maio, eu tenho só a agradecer, sabe, Vanessa? Filho João Ricardo e a filha Marlene, que eu estou também, a filha mais velha que eu estou também, tendo que ser um pouco mãe dela. E eu acho que ela sente. A gente não fala muito sobre isso, assim, diretamente nessa inversão, porque a coisa acontece natural. Como eu disse para vocês,
no nosso relacionamento na Cabral é tudo muito leve. As coisas vão acontecendo naturalmente. A gente nunca colocou nada na frente antes das coisas acontecerem realmente como elas são, né? Mas é isso. Obrigada por ter aceito o convite. Fica essa mensagem linda, né? Eu acho que Juliana, ela traz Emocionou isso. todo mundo. Todo mundo já com o olhinho cheio de lágrimas, mas é que a gente não esqueça que é filho também, né? A gente vai com essa mensagem, né, Terezinha? Isso. Faça teu merchan. Pois é, né? Estamos encerrando esse podcast maravilhoso, onde a gente trouxe aqui uma lição, me emocionei no final e agradecer, né? Convidar todos para assistir a Abrace 9 Gestão que Inova.